Olha quem tá aqui! Sim, ela novamente! Tudo bem com vocês? Gente, que saudade! Nós seguimos de onde? Sim, da janela da minha casa com a minha luzinha improvisada. Gente, tá melhorando, tá? Já encomendei uma lousa nova. Vai ficar legal enquanto a gente tiver que fazer essa modalidade. Aula de língua portuguesa do segundo ano, continuação dos advérbios. Bom, eu vou enviar para vocês a listinha dos advérbios, tá? As listinhas dos advérbios mais utilizados, sim? Enquanto isso, a gente vai conversando aqui sobre o uso dos advérbios, tá? Eu me lembro que na aula anterior eu tinha conversado com vocês sobre advérbios de afirmação que eu posso ter, vocês vão ter isso, que eu vou enviar para que vocês tenham acesso escrito, tá? Advérbio de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de negação e de tempo. Sim, nós vamos fazer esse trabalho com a tabela que eu vou enviar, tá? Eu havia dito já que o advérbio é uma palavra, é uma classe da língua portuguesa, uma classe de palavras da língua portuguesa que não varia. Lembram-se disso? Não varia. O que significa? Não faz aumentativo, não faz diminutivo, não faz feminino, não faz plural. Vai ficar sempre naquela forma mesmo, tá? E aí, com relação a advérbios, eu preciso chamar a atenção a alguns casos que podem causar dúvida com relação a essa classe, tá? E eu separei esses casos aqui. Vou passar aqui e vou conversar com vocês, tá? Ok. Bom, coloquei aqui na nossa luzinha algumas palavras que indicam advérbio, tá? E que podem causar confusão quanto ao uso, quando a gente precisar colocar isso em prática na escrita, sim? Menos, meio, bastante, caro, barato e absolutamente. Vamos lá. O que eu preciso esclarecer para vocês? Primeiro de tudo, não existe menos. Sim, não existe menos. Ah, professora, então a seguinte construção. Eram menos aulas na sexta-feira. Existe? De forma alguma. Não existe. Nós tivemos menos aulas. Porque qual que é a tendência de o aluno fazer? Ele concordar o menos com a palavra feminina. E não faz isso, porque advérbio não faz flexão, sim, de gênero, para atender, para concordar com o gênero. Por quê? Porque o advérbio ele classifica ou outro advérbio ou um verbo, sim? Quem flexiona para poder atender a singular e plural, masculino e feminino é o adjetivo. E ele classifica substantivos ou outros adjetivos. Então o advérbio, gente, esqueçam isso. Ele vai ficar tal qual ele está, sim? Então vamos lá. Eu tive menos aulas, sim, durante o período de pandemia. Vou dar um exemplo. Então não existe menos, não existe menos, ok? Meio. A palavra meio, às vezes o aluno pode perguntar, professora, mas olha aqui, existe meia? Sim, eu não disse que não existe. O que eu quero dizer é que meio, quando for equivalente a advérbio, não pode flexionar, tá? E quando que eu sei que meio é equivalente a advérbio? Quando indicar um pouco ou mais ou menos. Sabe da indicação de intensidade que eu quero dizer? Vou sair da frente para que vocês visualizem, tá? Um pouco ou mais ou menos, esse vocábulo meio, ele vai ser advérbio. Sendo advérbio, ele não flexiona. Então, por exemplo, eu vou explicar o que não é advérbio para vocês entenderem o que é. Tomou meia taça
de vinho durante o casamento. Esse meia, por que flexionou? Porque equivale ao numeral metade. Ele não é advérbio, é numeral. Então eu posso colocar no feminino, sim. Tomou meia taça de vinho. A metade de uma taça de vinho, tá? Pode funcionar como substantivo. E aí pode flexionar, óbvio que substantivo flexiona. Usava meias coloridas, sim. Eu tô falando do substantivo do vestuário, meias de calçar. Eu posso flexionar, tá? Porque é substantivo. As meias eram coloridas. Eu posso. Agora, quando for advérbio, e eu vou saber quando é advérbio, porque vai equivaler a um pouco ou mais ou menos. Sim? Não vai fazer flexão. Por exemplo, Maria estava meio tonta. Eu quero dizer o quê? Que a Maria, ela estava mais ou menos tonta. Maria estava um pouco tonta. Sim? Então, é advérbio. É um modo como a Maria estava. Perceba um erro que é comum. Maria é do sexo feminino. A tendência é de que o aluno, ele flexione meio para atender e concordar com Maria, que é do sexo feminino. E aí a frase pode ficar assim, ó. Maria estava meia tonta. Se o aluno faz isso, esse meia, quando ele é flexionado, ele equivale a metade. Então, Maria estava meia tonta. Daqui para cima, Maria estava tonta, daqui para baixo ela não estava, ela estava ótima. Metade dela estava tonta, a outra metade, beleza. Não é assim, tá? Então, quando o meio for equivalente a mais ou menos, um pouco, ele não faz a flexão. Eu já expliquei quando faz, ok? Vejamos aqui, vamos continuar. Bastante. Eu não sei se vocês sabem, a palavra bastante, ela pode flexionar. Vai acontecer uma situação em que ela flexiona. Eu vou apagar daqui para cima para eu explicar o bastante e vocês compreenderem quando que isso acontece. O bastante, ele é um advérbio de intensidade, sim? E ele pode ser equivalente a muito. Eu posso substituir o bastante por muito. Quando que eu sei que o bastante é advérbio e quando ele não vai ser advérbio? Vamos ver aqui, ó. Ele vai ser advérbio quando eu puder substituir pela expressão muito e a expressão muito não puder ir para o plural. Eu vou ter um advérbio. Vou dar um exemplo aqui. Eram bastantes. Eram bastantes eficientes. Vejam se eu posso trocar pelo muito, porque bastantes existe, ó. Eram bastantes eficientes. Eu quero trocar pelo muito para saber se vai ficar singular ou se vai ficar plural. Eram muitos eficientes. Eu posso dizer isso? Não posso dizer isso. Então, ó, se o meu muito ficar no singular, significa que o bastante também precisa estar no singular. Então, isso aqui é advérbio. Eu quero dizer a intensidade com que eles eram eficientes. Eles eram muito eficientes, sim? Então, vamos lá. Eram bastante eficientes, porque eles eram muito eficientes. Agora, eu quero colocar uma situação em que o bastante não é advérbio, porque ele vai poder flexionar. Vejam bem, ó. Eram bastantes alunos. Eram bastantes alunos. Vamos mudar aqui, trocar o bastantes por muito, tá? Eram muitos alunos. Dá certinho? Eu posso fazer essa colocação? Posso fazer essa colocação. Vou deixar vocês visualizarem.